Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Além do Jaleco. Estamos aqui com uma ilustre presença, a doutora Anne, e acredito que esse bate-papo vai ser de grande importância para todos os nossos ouvintes. E, doutora Anne, você poderia se apresentar para a gente, por favor? Olá, boa tarde. Eu sou a doutora Anelise Canuto. Eu sou de Minas Gerais. Eu me formei primeiramente em farmácia. Depois eu cursei a faculdade de medicina em Montes Claros. Fiz a residência de anestesiologia em Patos de Minas. E concluí com uma pós-graduação no Einstein sobre dor, especialidade de dor. Maravilha. Doutor, acho que de bate-pronto já vou lançar uma pergunta para você, né? Por que anestesista? Ou anestesia geral? Você poderia explicar para mim o porquê? Porque eu escolhi a especialidade, né? Exatamente. Durante a formação, a gente passa por várias especialidades. E conforme a gente vai passando essas cadeiras, a gente vai vendo assim, as afinidades que a gente tem ou não. E eu sempre tive uma coisa, eu não sei se é porque o meu pai era bioquímico e eu sempre via ele indo para o hospital, então eu sempre tive uma ligação mais forte com a questão do hospital. E quando a gente... Engraçado que no começo eu pensava que eu queria né, ser ginecologista. Mas aí, quando foi passando a formação, que eu fui rodando a especialidade da ginecologia até dentro do hospital, eu vi que principalmente a questão da sala de parto, ela me causava até sofrimento, ver todas aquelas mulheres em trabalho de parto, com dor, e aquilo, assim, completamente o oposto, né, da proposta da anestesia. E quando eu fui mais para a parte do CTI, do ambiente mais fechado, do bloco cirúrgico que a gente começou a rodar, e eu me vi mais nesse meio. Além disso, o que é interessante saber é que a anestesia não é uma especialidade que é comum dos estudantes de medicina pensarem a princípio, porque a gente não roda muito, a gente não estuda muito essa cadeira. Inclusive, é um mundo à parte que você vai aprender, inclusive nome de medicações, eu só fui saber e aprender a manusear, a trabalhar com elas, depois que eu comecei a residência. Mas o meu irmão formou em cirurgia e ele chegou com essa proposta, né, da gente poder trabalhar junto também. E aí ele fala, faz ginecologia, porque ele é urologista. Faz ginecologia ou faz anestesia, que a gente vai poder estar junto também. E foi uma das coisas que eu também levei em consideração na hora de escolher a especialidade. Mas depois que eu decidi por ela, aí eu não queria saber de outra. E acredito que faz bastante sentido em relação a esse nicho, vamos colocar essa área de atuação como anestesista. Eu acho que a gente poderia explicar um pouquinho para os nossos telespectadores, né? Exatamente o que um anestesista faz Sim. dentro de uma clínica ou dentro de uma sala cirúrgica. Sim, é importante, é até legal falar sobre isso, porque a anestesia, o anestesista, muitas vezes, as pessoas que estão de fora do meio médico, elas acham que a anestesia é um curso técnico. Elas não acham nem que você precisa da formação de 6 anos como médico, aí você passa por mais uma imersão, que eu vou falar assim, né, prolongada de 3 anos na residência, onde você vive aquilo durante 12 horas todos os dias, por 3 anos. Tem alguns... Tem, né, os finais de semana, algumas horas de descanso, mas assim, é muito intenso tudo que a gente vive. Por quê? Porque a anestesia é uma especialidade que como o anestesista é o guardião do paciente no momento que ele vai realizar um procedimento ou no momento que ele vai fazer uma cirurgia. Então, nesse momento, ele vai estar... a gente precisa desligar o paciente, porque provavelmente ele sentiria dor, ele sentiria muita angústia de estar naquele momento ali. E aí a gente faz as medicações adequadas e isso tem um custo. Eu brinco que toda magia tem um preço. Então, quando você seda, você anestesia um paciente, existem reações que o corpo, que ele começa a... risco de complicações, reações que podem acontecer devido ao efeito das medicações, que têm que ser observadas e acompanhadas durante todo o procedimento. E o anestesista faz isso, né? Ele acompanha o paciente durante todo o procedimento e ele cuida disso, porque, por exemplo, dependendo do tipo de anestesia que eu faço, o paciente pode ficar com a pressão baixa, cair muito a pressão
pode o coração diminuir os seus batimentos e até fazer uma pausa ou uma parada cardíaca mesmo. Pode fazer parada respiratória. Então, é um momento muito crítico que precisa de uma assistência especializada realmente. Entendi. E tenho certeza que com essa bagagem que você ia dizendo pra gente, né, para quem está nos ouvindo, acredito que tenha algum relato ou alguma história que você pode contar pra gente, sendo ele bom ou ruim, aí você pode decidir pra gente qual que vai ser. Dessas situações críticas, exatamente. Você fala? Tá. A gente aprende, né, durante a formação como anestesista, no que a gente estuda e também na prática clínica, que existem alguns pacientes que eles são mais propensos a ter essa pausa cardíaca, né? Essa parada cardíaca por conta da anestesia. E às vezes não é nenhum paciente grave, não. Às vezes é um paciente que ele é até relativamente jovem mas ele chega com uma peculiaridade dentro do bloco. Ele chega com o coração batendo um pouco mais devagar. A gente fala que a tendência dele é de o coração bater mais lentamente que a bradicardia. Certo. E aí, a gente tem que ficar sempre muito atento a essa questão. E sempre quando o paciente chega já com um batimento que é um pouquinho mais lento, eu já fico meio assim de olho. Aí, nesse dia, eu fiz anestesia no paciente, um paciente de mais ou menos uns 55 anos, e estava decorrendo a cirurgia, uma cirurgia de hérnia, porque tem alguns tipos de procedimento também que predispõem a essa desaceleração do coração. Mas essa especificamente não. Ela não predispunha, não. E aí eu estava atenta a ele e chegou o momento que realmente o coração dele começou a diminuir o batimento, 52, 44, 32, e foi diminuindo, e a gente tem uma medicação que a gente faz, né, para reverter isso. E quando eu estava aspirando a medicação, eu chamei o paciente, porque a anestesia dele era aquela anestesia que a gente fala que é da cintura para baixo, que é a raquianestesia. E aí eu chamei ele, seu José, tá tudo bem aí? Aí ele, minha filha, eu tô com uma agonia aqui. E assim, o coração dele já tinha, se a gente vê naquele... as pessoas assistem, né? O monitor com o batimento, acompanhando o batimento, você vê o monitor zerando mesmo, assim, sabe? Aí eu fiz a medicação e aí ele foi melhorando, o batimento retornou. Então, a anestesia tem desses momentos críticos. Maravilha. Acho, na verdade, tenho certeza que nesses cases de sucesso, né? Conjuntamente com essas histórias, a gente consegue ver bastante relatos, né, da expertise que você consegue aplicar, vamos colocar nos seus pacientes, né? E você poderia explicar um pouquinho mais profundo para a gente como é que funciona essa união dessas pessoas desse ramo de atuação, né, em relação à anestesia? A forma como os anestesistas trabalham? Exatamente. Como é que é uma rede, como é que funciona, né? Porque se a gente parar para ver, é muito pouco comentado em relação a isso, onde eles vivem, o que eles comem. Eu falo assim que essa especialidade realmente é uma especialidade que ela é mais difícil, né? É engraçado que eu pensava isso. Antes de eu fazer anestesia, eu pensava, quantos médicos anestesistas eu conheço? Nenhum. Então, assim, eu mesma não conhecia nenhum. Então, é uma especialidade que não é muito comum de conhecer. E as pessoas também, não é muito comum delas consultarem, né? Igual, às vezes as pessoas chegam e me perguntam, mas qual a sua especialidade? Eu falo assim, eu sou uma especialidade que talvez você não queira ir consultar. Porque a gente faz a consulta também, né? Consulta pré-anestésica, que é uma avaliação que a gente faz do paciente para avaliar o risco que ele tem de ter alguma complicação e corrigir também algum risco, dependendo, né? Por exemplo, tem uma anemia que é grave, não dá para operar, tem que tomar um sangue, tem que tomar medicação antes. Então, entre outras coisas, né? Orientações para pacientes diabéticos, hipertensos, para ter menos chance de ter alguma complicação no intraoperatório ou de suspender a cirurgia, dependendo do tipo de medicação que toma. Mas, voltando à sua pergunta, né? A especialidade, ela depende muito da região. Legal. Tem regiões que os médicos eles trabalham no formato de cooperativa. Então, eles criam uma cooperativa deles e eles são contratados pelos hospitais para poder cobrir aqueles plantões, cobrir todas as salas, porque cada sala de cirurgia tem que ter o seu anestesista. E para cobrir, né, aqueles plantões. E tem regiões que, igual, por exemplo, a região que eu estou, não tem esses grupos. Geralmente são cirurgiões que quando são cirurgias particulares, convidam o anestesista para ir trabalhar e
E, assim, no serviço público, tem um anestesista que é o coordenador da equipe, que convida outros anestesistas para trabalhar. Então, como você pode ver, é uma especialidade fechada. E para você estar dentro, né, no local que você quer trabalhar ou na região ali, você precisa ter esse contato com outros anestesistas. E tem também, assim, a gente também trabalha com assistência em clínicas. Por exemplo, quando vai fazer colonoscopia, endoscopia, precisa da assistência de um anestesista para estar sedando esses pacientes. Ressonância, tem pacientes que têm fobia, eles não toleram entrar na ressonância. Então, também precisa de sedação. Então, também dentista. Às vezes, hoje tem muitos lugares que tem anestesistas que eles até montam já o kitzinho deles completo, sabe? Medicação, oxigênio, tudo. E eles vão para o consultório odontológico prestar serviço de sedação. Ou quando é um procedimento muito longo, um implante que vai demorar muitas horas para não ficar desconfortável. Ou quando o paciente tem realmente fobia, que tem uns pacientes que têm fobia mesmo, né? De fazer um procedimento dentário, às vezes, e precisa dessa assistência. Sim. É interessante que você, dizendo para mim um pouco desse relato desde o início, eu percebo que muitos anestesistas ou ele partem dessa questão de individual, né? Que preparando um kit e tudo para ele fazer essa prestação de serviço, mas também tem essa questão grupal, né? Que acaba fazendo um grupo e ambos prestam serviço para o hospital X ou Y. É como se fosse assim, a gente trabalha em bando. E aí, tipo assim, quer entrar pro bando, vamos entrar pro bando, né? Mas tem que ser uma coisa mesmo. Faz bastante sentido. E acho que é uma dúvida de todas as pessoas que estão assistindo, tenho quase certeza. Por exemplo, eu hoje, se fosse ser um anestesista, por onde eu começaria? Você poderia dizer um passo a passo, mais ou menos, por onde eu conseguiria chegar, até o ponto de eu falar, opa, estou aqui já estabelecido, um exemplo, no Albert Einstein, estou bem. Entendi. Primeiro você vai ter que fazer, né, a faculdade de medicina, passar pelos anos de graduação. E aí, quando você opta por fazer qualquer tipo de especialidade, você faz uma prova. Legal. Então, existe a prova que a gente fala, prova de residência. E eu acho que já chama residência porque a gente passa realmente muito tempo no hospital. Então, é uma escolha mesmo que você faz de entrega para aquela especialidade que você escolheu. Mesmo porque é muita responsabilidade. Então, durante você faz os 6 anos da formação médica, aí você faz uma prova para os locais que você deseja estudar. Tem vários hospitais, várias faculdades, né, que oferecem, e aí você faz a sua escolha. Existem especialidades que são mais concorridas, outras menos concorridas. A anestesia é uma das especialidades mais concorridas. Assim, até dentro do meio médico tem aquela brincadeira assim, né? Que a vida do anestesista é muito boa, que ele só fica sentado ali na cadeira, jogando Candy Crush. Em minha defesa, eu nunca baixei o Candy Crush, nunca joguei. Mas, assim, tem essas brincadeiras com a gente, né? Mas a verdade é que durante esses 3 anos, você aprende a fazer vários tipos de anestesia, a resolver vários tipos de complicações, não só referentes à consequência, à anestesia, mas também a pacientes graves, porque a anestesia não é só para pacientes de cirurgia eletiva, né? O paciente que chega lá bonitinho, porque chegam, por exemplo, um paciente, igual eu falei, tem a consulta, que ele vai e, assim, eu suspendo uma medicação que ele não pode operar. Já aconteceu, por exemplo, de um paciente chegar da urgência, é um paciente que tinha uma hérnia, que estava encarcerada, aí já se torna uma urgência. Nossa. E na hora que eu fui perguntar, e os remédios? E tinha um dos remédios que não poderia operar, porque numa condição normal, né? Não poderia operar numa condição normal, porque sangraria, a gente não tem um antídoto para essa medicação, e ele iria sangrar. Então, assim, é uma coisa... Aí, assim, eu com o cirurgião, a gente discutiu, viu que o quadro dele daria, né, para aguardar mais algum tempo e para a gente planejar melhor para a segurança dele. Nesse caso, deu, mas tem casos que não dá. Então, tem casos que o paciente chega muito grave mesmo e você tem que intervir na hora. Então, a gente tem que estar preparado para tudo isso e é isso que a gente aprende nesses 3 anos de formação. Quando você sai da residência, você já sai pronto. A residência, ela te prepara muito para todos esses tipos de intercorrências e de complicações. Então, você já sai preparado. Até o MEC permite que, antes de quando você conclui 2/3 da residência, você já pode até atuar como anestesista. Legal.
Então, assim, de tanto preparado que a gente já fica mesmo durante o processo da residência. Mas para você escolher trabalhar no hospital, às vezes você precisa. Tem hospital que tem processo seletivo para você entrar. Tem, às vezes, até alguns hospitais de convênio, né? Que eles fazem essas provas para você trabalhar. Outros também do estado que cobram, que exigem isso, né? E tem lugares que, às vezes, precisa e acaba contratando mesmo, por conta de necessidade. Que é uma das especialidades que tem uma demanda muito alta. Tem um colega meu que ele brinca, que ele fala que ele queria, como é que ele fala, gente? Que ele queria, o sonho dele, um ortopedista, colega meu, ele fala, que o sonho dele era comprar um anestesista nem que fosse usado para ele ter para ele, porque não é sempre que ele precisa que ele encontra, eles brincam assim, às vezes. E, na sua opinião, hoje, atualmente, eu acho que você poderia até passar um pouquinho para a gente como é que está funcionando a dinâmica, né? Que se é individual, se já tem um grupo... É como eu falei, assim, né? Depende da região. Na região que eu tô, ainda é individual. Mas lá perto, cidade perto de onde eu tô, já existe a questão do grupo. Porque quando o grupo fecha com o hospital, pro hospital é muito confortável, né? Porque ele não tem que preocupar com escala de anestesista, de faltar anestesista no plantão. Então, pro hospitais... Eu vou resumir assim. Nas cidades maiores, né, que a demanda é maior, geralmente existem os grupos. Certo. E no interior, nas cidades menores, aí pode ser que você consiga trabalhar. A gente trabalha em bando também, né? Mas sem formar um grupo, formalizar um grupo, assim, né? Com escala de plantão e regras de hierarquia, que é o que acontece nas cidades maiores. Maravilha. E eu acho que para a pessoa que está começando agora, acabou de sair da residência, né? Você conseguiria dar algum conselho para ele achar o seu grupo, achar seu cantinho junto com... A gente fala que o anestesista, para ele mudar depois, sair de onde ele está, depois que ele começou a trabalhar um tempo já, é muito difícil. Certo. Então, a gente fala assim, provavelmente você não mude de cidade depois que você escolheu uma cidade para ser anestesista. Por conta desses detalhes e também porque você acaba se adaptando àquilo ali. E para você começar de novo, talvez você teria que começar tudo com escala de plantão final de semana, com essas coisas que talvez você já não precise trabalhar tanto, né? Talvez para ir para outro lugar você precisar fazer coisas além. Então, quando você terminar a residência, já escolha, né, um lugar que você goste mesmo, que você deseje mesmo morar, e procure a equipe de lá, né, para poder tá se juntando a eles, vendo a viabilidade de estar se juntando a eles. Maravilha. E, doutora, acredito que a gente já conseguiu extrair bastante coisa já de você ao longo desse nosso bate-papo, né? E a gente está quase chegando ao final, né? E acredito que para as pessoas que estão chegando agora, ou para as pessoas mais experientes nessa questão da área de anestesia, né, em geral, você deixaria algum conselho, alguma palavra, alguma frase, alguma coisa marcante para ele? Ou, às vezes, uma história de vida, algo que você conseguiu, iniciou e superou durante sua jornada, com anestesia, vamos colocar assim, né? Porque você acaba tendo que... anestesia é a sua vida, você vive, você respira, então acredito que tenha alguma coisa que você pode deixar para quem está nos assistindo. Sim, eu tenho para mim que primeira coisa que eu trago para mim, se for para eu ir para um serviço, para pegar um plantão em que eu vou reclamar, em que eu vou achar ruim de estar ali, eu não pego. Então, assim, não aceite coisas que vão te deixar desconfortáveis, ou se você estiver muito cansado, não se submeta a cargas extras por conta só do dinheiro, porque isso vai acabar te esgotando profissionalmente. E aí você vai acabar se transformando num profissional que não entrega tudo, não se dedica 100%. E a nossa especialidade precisa, né, dessa dedicação. Se organize financeiramente, porque... ao longo do tempo, a gente vai ficando cansado, a gente não tem mais aquele mesmo pique, aquela mesma disposição de quando a gente termina a residência, e a tendência é que a gente acabe escolhendo, e às vezes acabe até escolhendo trabalhar menos. Então, se organize
financeiramente ao longo do tempo para que, quando você envelhecer, você não dependa de dar plantão, não dependa de estar ali cumprindo uma carga, dependa daquele dinheiro do plantão para viver, porque vai chegar uma hora que você vai estar mais cansado e você não vai poder fazer o mesmo número de plantão, né? Então, é isso. E, assim, a gente também tem sempre que estar estudando, está atualizando, buscando aprender e aperfeiçoar mais. Anestesia é uma especialidade que você pode trabalhar a gente fala que a anestesia é uma das especialidades que mais se desenvolveu ao longo dos anos. Porque lá na pré-história da anestesia, a gente só tinha um esteto para escutar o coração e o pulmão de um paciente que estava anestesiado. A gente media, a gente não, porque não fez parte, né, nos primórdios comigo. Mas os anestesistas, eles mediam a pressão manualmente. E com o tempo, a monitorização do paciente, ele se desenvolveu muito. Então, a gente tem uma capacidade muito grande hoje de oferecer uma anestesia de qualidade para o paciente, de não subestimar a dor, né, e as condições do paciente para o momento que você for fazer a sua assistência anestésica. É uma coisa que você trouxe, eu acho que é um ponto bastante importante, pelo que eu vi. Com o avanço da tecnologia, acaba vendo o avanço da informação junto, né? Então, você poderia me dizer essa consequência nessa parte negativa de muita informação hoje em dia, nessa parte da anestesia? Negativo, eu acho que tem o que a gente já viu acontecer, né? De, às vezes, um colega ele não respeitar pacientes numa fase vulnerável. A gente já viu, né? Colegas que até perderam o CRM, de ter como repercussão isso. E isso, assim, é como se um fizesse errado, a classe toda, de certa forma, ela é prejudicada, né? Então, eu vejo isso como negativo, porque, de uma forma geral, as pessoas elas acabam associando uma experiência com toda a experiência. Até mesmo para anestesia, né? Às vezes, um colega aqui não fez um serviço de uma forma muito acolhedora, e aí a pessoa já vem com aquele trauma, né? De uma anestesia anterior. Isso também é ruim. Esses são os pontos que eu acho que são negativos. Acredito que as coisas nem são só negativas, a gente não pode colocar que todo mundo vai fazer a mesma coisa, né? Você conseguiria trazer, então, essa parte mais positiva, dessa questão desse avanço da informação? Sim. Antigamente, as pessoas hoje, elas têm ainda muita crença negativa com relação à anestesia, né? Certo. Que a anestesia dói muito, que a anestesia é uma coisa ruim, que a anestesia é muito perigosa. Eu falo que eu brinco com os pacientes, engraçado. Vocês morrem de medo da anestesia, da cirurgia não. Vocês vão ser cortados, né? Vão ser invadidos, mas vocês têm medo da anestesia. Da cirurgia vocês não têm medo. E ao mesmo tempo que eles têm tanto medo da anestesia, eu desafio quantos pacientes que operaram que sabem o nome do anestesista que fez a anestesia dele. Eles não sabem, eles sabem o nome do cirurgião. O cirurgião, geralmente, eles gravam o nome, né? Tem até a afeição pelo cirurgião. E o anestesista, não. Eu falo que nós somos heróis anônimos. As pessoas, às vezes, a gente é quem salva, é quem resolve lá, né? Para dar a condição para o cirurgião, uma das especialidades que mais interfere na morbidade e mortalidade do paciente é a anestesia. Então, nós somos esses heróis que as pessoas não sabem, mas não conhecem. Mas isso também tem o seu lado positivo, né? Que é como você está falando, de poder fazer a diferença para essas pessoas, de poder salvar vidas, de poder mudar o desfecho de uma... E também de poder estar acolhendo. Por exemplo, uma coisa que eu adoro fazer é sala de parto, né? Cesariana, anestesiar uma cesariana, anestesiar uma analgesia de parto, porque é um momento muito feliz e você poder estar ali compartilhando, poder estar acolhendo, né, o paciente nessa hora é uma coisa muito boa também. E eu sei que faz diferença, porque já aconteceu de eu encontrar na rua, às vezes até com alguma paciente, porque a minha cidade onde eu moro é pequena. E aí elas falam, eu lembro de você, você foi minha anestesista, você ficou me dando carinho e foi muito bom, porque você cuidou de mim. Então, são coisas que fazem valer a pena, esses momentos que a gente se dedica ao paciente. Maravilha. E vejo que tem
bastante história ainda para a gente contar, né? Mas acredito que para as pessoas que quiserem te acompanhar, eu quero até pedir para você deixar suas redes sociais, onde que eles te encontram. Sim. E pode falar para a gente, por favor? Sim. O meu Instagram é doutora.anicanuto. Eu tô lá, tô no Facebook, mas eu acho que é o mesmo. Eu nem olho muito o Facebook agora. Fique É em isso. paz. Qualquer coisa a gente Instagram. deixa na descrição do Sim. vídeo, tá bom? Aham. E acredito que seja isso, doutora. Sim. Agradeço demais pelo seu tempo. Tenho certeza que qualquer pessoa que... Não dizer qualquer pessoa, mas a pessoa que realmente precisar dessa informação vai conseguir atender bem com esse bate-papo que a gente fez. Sim. E eu vou abrir o microfone para você se despedir. Tá bem. Queria agradecer, né, a oportunidade de vocês, que vocês me deram aqui. Agradecer a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo e deram essa atenção. E dizer que muitas vezes as pessoas têm essas crenças e esse medo da anestesia. Saiba que a anestesia hoje é uma especialidade muito segura, que a chance de ter uma complicação, as chances, né, são raras, são muito esporádicas e que nós, anestesistas, somos muito dedicados aos pacientes para que sempre aconteça o melhor por eles. Muito obrigado, tá, doutora?